Você falar um pouco mais dessa situação da Evergrande, de reflexos disso e também pensando no cara que ele tá assistindo esse podcast e fala, olha, vale a pena eu ter um pouquinho do meu patrimônio em China no final das contas. Como é que ele poderia se expor? Isso gerou um nervosismo no mundo todo. O que vai acontecer? Será que essa incorporadora vai quebrar? Se ela quebrar, qual que é o efeito cascata que isso pode gerar no setor imobiliário chinês? Como isso pode contagiar a economia chinesa e, por consequência, a economia... Não, até por conta disso, a história é Evergrande. Desde o começo da situação, né, para quem não sabe, a Evergrande é uma incorporadora chinesa, uma das maiores do país, que tem uma dívida que já está vencendo, alguns pagamentos não foram feitos, estimada em na casa dos 300 bilhões de dólares. Só para entenderem, isso é mais do que Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e pega mais aquele TEF-SMAL 11 e bota na conta junto, né, a gente chega no que são 300 bilhões de dólares. Então é muita coisa. E eu pensei que eles iam resgatar por conta disso, para não gerar instabilidade social, várias pessoas já têm apartamentos comprados, pelo menos para não deixar que essa consequência viesse. Os investidores estrangeiros que eram, por exemplo, acionistas ou tinham lá, né, debentures, né, bonds, títulos da empresa, provavelmente perderiam dinheiro. Só que essa é uma empresa de várias que trabalham com essa parte de construção na China, e muita gente fala que na China você tem uma bolha imobiliária, que você tem uma bolha de crédito, né, muito crédito sendo dado na economia. Então, pensando nessa parte de investimento, Fabiano. Mas peraí, não entendi. Ela quebrou? Não, ela não quebrou, mas ela tem uma dívida muito grande e pode vir a quebrar se o governo resgatar. Pode vir a quebrar, entendi. Tem como você falar um pouco mais dessa situação da Evergrande, de reflexos disso e também pensando no cara que ele está assistindo esse podcast e fala, olha, vale a pena eu ter um pouquinho do meu patrimônio em China no final das contas. Como é que ele poderia se expor? Bom, você tocou num ponto central que a gente viu o setor imobiliário americano estressado em 2008 e agora é um ponto de interrogação no mercado imobiliário chinês. Sem dúvida, a Evergrande ela é uma gigante do mercado imobiliário na China, uma das principais incorporadoras. É um conglomerado, né? Ela tem várias linhas de negócio, essa de construção é uma das principais. E o setor imobiliário sempre foi muito relevante no PIB da China. A gente viu a quantidade de pessoas nas últimas décadas que foram para cidades, elas precisavam de lugar para morar. Como o Oliver comentou, precisavam de lugar para casar. Os investidores chineses, eles gostam muito de investir em imóveis, tanto na China quanto fora da China. Mais de aproximadamente 60% do patrimônio das famílias na China são atreladas a imóveis. Né? Então, sem dúvida, é um mercado muito popular. E o modelo de negócio de uma incorporadora, ele é muito baseado nesse aquecimento do mercado. Então, enquanto você está vendendo um empreendimento, você já está recolhendo esses inputs, já está lançando um outro projeto, porque você sabe que o crescimento ele é certo, né? Tanto em projetos residenciais quanto em projetos corporativos. E você entra nesse estado de alavancagem, de tomar dívida para já financiar novos projetos, mas sempre com uma premissa básica, que é o crescimento vai seguir e o mercado vai continuar aquecido. Se você mexe nessa premissa, por algum motivo, toda essa lógica ela pode colapsar, porque você vai ter muita dívida, não vai ter os negócios que você estava imaginando ter, né? E gera um efeito dominó. Né? Então, não é de hoje que o governo ele tem uma preocupação com a alavancagem desse setor. Tem uma preocupação com a bolha, com os preços. Né? E eles têm um lema que casa é para morar, não é para especular. Eles tentam monitorar isso e exercer da sua influência como governo para manter isso sob controle. Então eles vieram com várias intervenções. Talvez seja mais um setor com intervenção. Eles colocaram um teto para os empréstimos bancários, eles levaram a desincentivo dos bancos para as incorporadoras, tentaram, de certa forma, deixar a empresa desalavancar sozinha, ou seja, se virar para pagar essas dívidas e manter a situação em controle. Né? O fato é que isso gerou, nas agências de rating globais, que avaliam capacidade das empresas de honrarem as suas dívidas, um rebaixamento. Falei, olha, com esse mercado mais aquecido, com essas imposições de controle do governo, essas medidas macroprudenciais, as incorporadoras vão estar sob estresse. Então elas tomaram dívida, o crescimento não vai vir na intensidade que se esperava. Então vou rebaixar a capacidade
percebida de honrar as dívidas dessas empresas. Isso gerou um nervosismo no mundo todo. O que vai acontecer? Será que essa incorporadora vai quebrar? Se ela quebrar, qual que é o efeito cascata que isso pode gerar no setor imobiliário chinês? Como isso pode contagiar a economia chinesa e, por consequência, a economia mundial? Será que é algo específico da Evergrande na China, algo temporário que vai gerar algum tipo de conflito, mas que vai ser contornável? Ou vai sair do controle e vai gerar um efeito dominó? Então, esse tema gerou muito nervosismo no mercado financeiro chinês e no mercado financeiro global. Quando a gente para olhar com um pouco mais de detalhe, quem são os principais detentores, as contrapartes dessas dívidas da Evergrande? Quem é que recebeu bonds, títulos de dívida e entregou dinheiro para a incorporadora? São os principais bancos chineses. E os principais bancos chineses são estatais, né? Então, o governo chinês, ele teria tanto a condição de intervir nessa situação e também teria a condição de resgatar ou absorver esses danos dentro do ecossistema chinês. Ele não quis fazer isso, deixou a empresa renegociar, rolar a dívida, achar mecanismos para corrigir a rota, vamos dizer assim, ao invés de intervir. Então, por hora, foi uma sinalização positiva para o mercado, mas sem dúvida é um tema que vai continuar no radar dos investidores globais. Será que realmente parou por aí? Será que tem outras incorporadoras que vão estar na mesma situação em breve? Será que essa desaceleração imobiliária chinesa, ela está só no começo, ela vai continuar? Quais são os efeitos colaterais de toda essa intervenção e dessa pressão regulatória, né? O fato é que gerou todo esse nervosismo. Nem todo mundo tinha ouvido falar da Evergrande, agora muita gente conhece. Até o nome é bom pra gente, é fácil de falar, né? Não é um nome complicado. Eu acho que no final, a gente vai ficando cada vez mais antenado no que está acontecendo na China. Tanto para quem já investe diretamente na China, quanto quem investe em economias fora do Brasil, né? Diretamente ou indiretamente, vão passar a monitorar esses nomes, vão passar a monitorar o que está acontecendo, avaliar os riscos, as oportunidades, sempre com muita cautela, né? Porque cada vez mais vai estar no nosso dia a dia. Acho que você pode ter duas visões, uma de curto prazo e uma de longo prazo, como investidor. A de curto prazo, o que dá para a gente inferir? Que esses temas vão continuar no nosso radar. Quais são eles? A desaceleração da China, porque está transitando para temas de qualidade, não só de quantidade, a qualquer custo. Implica em menos crescimento no curto prazo. Menos crescimento no curto prazo. Talvez ela não cresça 7%, 8%. Talvez ela cresça 5%. Então, será que isso realmente é um problema? Em termos de expectativa, relativamente pode ser, né? Mas acho que vai continuar crescendo, mas de um jeito diferente. Então, todo mundo está olhando, vetor número 1, para dados de crescimento, como que eles vão responder. Número 2, agenda antipoluição. É um tema central, inclusive do plano quinquenal, não só na China, mas também no mundo todo, Europa, Estados Unidos, mesma coisa. Uma das prioridades do governo Biden é mexer modernizar a matriz energética. A questão imobiliária, sem dúvida, a Evergrande é um tema, mas existem outros. Hoje, lógico que vai estar desatualizado, né? Vai ter passado algumas semanas, mas hoje uma outra incorporadora, Fantasia, também anunciou um calote de dívida. Porque não é só uma, né? Você tem 90 milhões de imóveis lá desocupados, não foi uma só que construiu, e na hora que uma incorporadora começa a apresentar problemas, um monte de gente começa a olhar para as outras e falar, caramba, será que vale a pena continuar pagando esse imóvel aqui? Eu vou receber aquilo lá na frente? Então a inadimplência sobe. Essa espiral pode ser realmente um risco. Porque se gerar uma corrida ou um pânico generalizado, pode gerar um problema sistêmico? Acho que sim. Por hora, me parece algo contornável. Mas, sem dúvida, vale a pena monitorar. E por último, os apertos regulatórios, né? Essa pergunta que vários setores estão fazendo para a China. Então, eles vão continuar intervindo? Se sim, em qual medida? Vai impedir realmente movimentos que são essenciais para o crescimento dos lucros, para o crescimento de uma vida perene das empresas? Então, são 4 grandes temas que estão no radar, vão continuar no radar no curto prazo. Isso gera volatilidade nos mercados. Então, tem um dia que vai para cima, tem um dia que vai para baixo, chacoalha muito, é um voo que chacoalha muito. Então, no curto prazo, isso deve continuar, até que a gente tenha mais certeza, ou pelo menos mais visibilidade do que vai acontecer. Então, vale cautela para todos os investidores.